Você já se colocou na permanência da palavra de Deus? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. É generosidade ou trata de prosperidade? Qual é o tema, a temática de Paulo nesses dois capítulos? Nós temos demonstrado que a temática do apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios 8 e 9 fala de generosidade. Isso está logo no verso 1, quando ele diz à igreja de Corinto, falando da igreja da Macedônia, que a igreja da Macedônia superabundou em grande riqueza de sua generosidade. A temática de hoje é fazendo a opção de ser pobre. Eu coloquei no começo, João, capítulo 15, o versículo de número 7, quando Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês. Como é que a palavra de Deus, ela permanece em nós? Muitas vezes nós temos que pegar um dado conceito e segurar aquele conceito até que o mistério daquele conceito nos seja revelado. E nós estamos trabalhando com o conceito de pobreza e de riqueza, com esses dois conceitos. O que é ser pobre? É alguém destituído de qualquer bem, alguém que está para viver na dependência de algum outro. E o que é ser rico? O contrário, aquele que possui algum bem, aquele que tem certa liberdade para fazer o que ele quer, porque as suas posses lhe possibilitam isso. Então nós temos esse contraste entre riqueza e pobreza. E por que nós temos este contraste? Em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9, e já em algumas lives nós estamos permanecendo nesta palavra, porque queremos que ela revele para nós, ou desvende para nós, os seus mistérios. Diz assim, 2 aos Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Entenda, Paulo está falando à igreja de Corinto, dando a ela o exemplo de Jesus Cristo, para que eles aprendam a virtude da generosidade. Observe também isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala esse verso, ele diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que Paulo cita Jesus Cristo nesta ordem, ele está se referindo ao ministério terreno de Jesus Cristo. O período em que ele encarnou, em que ele foi batizado, que ele desenvolveu o seu ministério até a sua morte e morte de cruz. Este é o período que o apóstolo Paulo reconhece Jesus com o seu nome, Jesus Cristo. Quando ele inverte, ele fala Cristo Jesus, é porque ele está falando dos benefícios do Cristo ressurreto. Ele está fazendo menção à obra e à extensão do resultado da cruz que vem depois da ressurreição. Então, se Paulo cita aqui nosso Senhor Jesus Cristo, ele está citando o seu ministério terreno. E por que é tão importante para nós que ele cite o ministério terreno de Jesus? Porque Jesus, ele se torna um modelo de como nós devemos viver, do jeito que ele viveu. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo viveu como pobre de espírito. Ele viveu do mesmo modo como Jesus viveu.
Então ele podia dizer, me imite como eu imito Jesus, mas para a igreja da Macedônia, a igreja de Corinto, Paulo disse, olha, eu quero que vocês imitem as igrejas da Macedônia, porque elas imitam Jesus. Ele poderia ter dito também, imitem a minha pessoa, porque eu também imito Jesus. O fato é que Jesus está no centro dessa modelagem que está acontecendo na igreja de Corinto para que ela se torne uma igreja generosa. Devemos nos lembrar que nessa pandemia a generosidade será uma das virtudes das mais requisitadas. Por quê? Porque muitos vão sofrer e já estão sofrendo o impacto da crise econômica e financeira que está batendo todas as nações. Então, a generosidade será uma virtude muito apreciada. Por quê? Generoso é aquele que dá na medida exata, que dá com senso de medida, que dá com equilíbrio, que dá com conhecimento de causa, que dá com motivação correta, que dá com o prazer de ajudar. Esse é o generoso. Ele tem e ele ajuda quem precisa, agasalhando, abraçando a causa daquele que está padecendo uma necessidade. O que é, então, pobreza? Nós precisamos entender bem o significado da palavra pobre e da palavra rico que está sendo aplicado na Bíblia, a palavra de Deus. Pobre é alguém desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios. O rico, o oposto. O que ou aquele que possui muitos bens, muito dinheiro ou muitas coisas de valor. Então nós temos aqui um contraste entre quem é pobre e quem é rico. O pobre não tem nada e depende de alguém. O rico, ele tem posse, portanto, ele não depende de ninguém. Ele pode ajudar o pobre, mas o pobre não pode se ajudar. O pobre, ele está na dependência. Quando nós lemos, bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, a palavra pobre ali pode ser substituída como mendigo. Bem-aventurados mendigos, porque dos tais é o reino dos céus. É alguém destituído de posse. É alguém que não consegue sobreviver se não receber o auxílio. Agora, é estranho quando nós temos que fazer esta aplicação sobre Jesus Cristo. Porque no verso anterior, nós lemos Paulo escrevendo à igreja de Corinto: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, quando ele estava na glória, ao lado do Pai, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito para ele, por causa dele e por ele. Então Jesus, ele é simplesmente o dono do universo, o dono dos céus e da terra. Ele tem a posse de todas as coisas. Ele era o Verbo, estava com Deus. Ele era Deus, colocado no passado. Por quê? Porque nós estamos fazendo um contraste de Jesus no seu ministério terreno e a posição que ele ocupava antes de ser o Filho do Homem. Para que ele fosse o Filho do Homem, ele teve que se esvaziar da sua divindade. Ele teve que abdicar de todos os direitos divinos que ele possuía. E ele se tornou homem. E aí, ao se tornar homem, Jesus se fez pobre. Vamos recapitular de novo a condição. Nós temos aqui a definição de pobre. Primeiro, vamos voltar. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Dora, seja bem-vinda. Vamos voltar de novo aqui ao texto que nós estávamos lendo. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler esse texto, só que no momento em que nós lermos a palavra pobre e a palavra rico, vamos colocar a definição e vamos ver como é que o texto fica. Diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
que, tendo muitos bens, muito dinheiro e coisas de muito valor, o que ele tinha? Os céus e a terra, todo o universo era posse de Jesus. Tendo muitos bens, muito dinheiro e coisas de muito valor, portanto ele era rico, ele se fez desprovido ou mal provido do necessário, se tornou pobre. Então Jesus, ele tinha muitos bens, ele abriu mão dos bens que ele possuía para se tornar o filho do homem, e se tornando filho do homem, ele se tornou desprovido ou mal provido do necessário. E ele fez isso por amor de vós, por amor de nós. Para que havia um propósito. Por que Jesus rico se fez pobre? Havia um propósito. Pela sua pobreza, ou seja, pela sua condição de ser alguém desprovido de bem, pela sua pobreza, nos tornasse ou vos tornasseis providos de muito bem, muito dinheiro e coisas de muito valor. Note só, Jesus homem, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ficarmos ricos. Literalmente, é isso que a palavra de Deus nos diz. Agora vamos recapitular como é que Jesus ficou na terra como pobre. Primeiro, o seu nascimento. E ela, Maria, deu à luz ao seu filho primogênito, que é Jesus, enfaixou-o e deitou numa manjedoura. Jesus nasceu em uma manjedoura, no lugar onde ficavam os animais, porque não havia nenhuma estalagem naquela cidade para Jesus poder nascer. O hospital de Jesus foi um abrigo de animais, uma manjedoura. Esse é o nível de pobreza com que Jesus entrou no planeta Terra. Jesus continua. Em Mateus capítulo 8, verso 20, ele diz: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus nasceu em uma manjedoura, e durante todo o tempo da sua existência, ele não possuía casa própria. Ele dependia da casa de alguém para passar a noite, para dormir, para habitar. Ele dependia da casa de alguém. Ele ficava na casa de Cafarnaum, que era a casa de Pedro, junto com a sogra de Pedro, e ele ficava ali naquela casa. E assim ele precisava de casas aonde reclinar, porque ele próprio, ele não possuiu nenhum bem patrimonial. Vamos continuar a pobreza de Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma mulher rica, Susana e muitas outras lhe prestavam assistência com seus bens. Em outras palavras, Jesus era sustentado por mulheres. Elas prestavam assistência com seus bens. Então, Jesus nasceu num abrigo de animais, uma manjedoura, viveu sem ter um patrimônio, sem ter aonde reclinar a sua cabeça, e para poder se alimentar no seu dia a dia, ele dependia de que mulheres administrassem os bens dela a favor de Jesus. Esse era o nível de pobreza de Jesus. Quando Jesus foi morto, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando-lhe sorte. Nem as vestes de Jesus ele possuía. Seja bem-vindo, Vanessa. Nem as vestes de Jesus possuía. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, ele não teve nenhuma residência, casa própria, onde reclinar a cabeça. Ele dependia para viver
do sustento das mulheres, as mulheres atendiam ele com os seus bens, e quando ele morreu, tiraram as suas vestes. E ao ser enterrado, Jesus foi enterrado em um sepulcro novo, que nunca ninguém tinha sido posto, um sepulcro emprestado, porque nem túmulo Jesus teve. Quando morreu a esposa de Abraão, Abraão comprou um pedaço de terra e enterrou a sua esposa. Depois ele foi enterrado no mesmo lugar. Ele teve um pedaço de terra para ser enterrado. Jesus nem isso teve. Então, Jesus, ele era absolutamente pobre. Viveu como pobre. Nas lives anteriores, nós explicamos o contraste. Por quê? Porque há uma impossibilidade de termo. Entenda isso. Se Jesus se fez pobre, ele não pode enriquecer quem quer que seja. Ok? Como é que nós sabemos disso? Se nós formos a um sinaleiro e encontrarmos um maltrapilho batendo no carro e perguntarmos para ele aonde ele dorme, ele vai dizer embaixo da marquise. Se perguntarmos para ele aonde ele come, ele vai dizer que depende de um sopão. Então, ele não tem nada, ele é pobre e maltrapilho. Jesus, aonde você dorme? Eu não tenho aonde dormir, alguém tem que me dar a casa. Aonde você come? O maltrapilho come no sopão. Jesus come das mulheres que lhe dão comida. Ele depende das mulheres para comer. Então Jesus é absolutamente pobre. Se ele era absolutamente pobre, como é que ele fazia alguém rico? É porque ele tinha um pai rico. E para ele permanecer pobre, ele pegava o que ele recebia do pai e ele entregava a quem precisava. Como, vamos dar o exemplo, a multiplicação dos pães. Tem uma multidão com fome. Jesus não tem pão para dar àquela multidão. Então ele pergunta, alguém tem alguma coisa para dar a essa multidão de comer? Ele não tem. Ele pede para alguém. Então, alguém chega para ele e diz assim, está aqui 7 pães e 2 peixes. E coloca na mão de Jesus. Naquele instante em que Jesus tem pães na mão, ainda que seja 5 pães e 2 peixes, ou 7 pães e 2 peixes, naquele momento Jesus ficou rico. Por quê? Ele tinha pão. Mas por que ele pegou o pão? Apenas para apresentar ao Pai, dar graças pelo pão, devolver o pão para os discípulos, e quando ele devolve o pão para os discípulos, ele fica com as mãos vazias. Ele volta a ficar pobre de novo. Ele pegou o pão do menino, colocou em suas mãos, naquele instante ele ficou enriquecido pelo pão, levou o pão ao Pai, agradeceu, entregou o pão aos discípulos e ele ficou sem nada de novo. Este era Jesus, pobre, porque ele era o perfeito canal de bênção entre Deus e o homem. Ele era o perfeito mediador, aquele que pega de Deus o Pai rico e entrega para o homem necessitado. Jesus era apenas um instrumento, este canal de Deus. Então, qual é a dificuldade que nós temos de entender a pobreza de Jesus? Qual é o drama de ser rico? Vamos fazer o contrário agora. Qual é a dificuldade de ser rico? Vamos lá. Vamos voltar lá no Jardim do Éden para nós entendermos o drama da riqueza. Lá no Jardim do Éden, Deus fez Adão, o primeiro homem. Ele fez do barro, assoprou sobre ele e o homem se tornou alma vivente. Então, eu quero que você, irmão Paulo, se coloque como se fosse o primeiro homem criado. Fique como se estivesse deitado. Você está deitado. Então, qual é a condição do homem deitado? Ele está com os olhos fechados. Ele está recebendo vida. Ele vai abrir os seus olhos. Quando ele abre os seus olhos,
Ele é igualzinho um bebê recém-nascido. Ele não nasceu sabendo tudo. Ele tinha que conhecer as coisas. Aonde que Deus o colocou? No jardim do Éden. Deus plantou um jardim e colocou o homem ali. O homem acorda e olha para aquele jardim, o que ele vê? Ele vê árvores frutíferas, boa para se comer. E o que mais que Adão vê? A árvore da vida no meio do jardim. E o que mais que ele vê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Nós estamos no momento antes de Deus proibir de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão terminou de nascer, ele olha árvores frutíferas, ele olha a árvore da vida no meio do jardim e ele olha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora faço uma pergunta para você. Quando um bebê nasce, ele sabe aonde tem comida? Um bebê que nasce, ele sabe como comer? Não sabe. A mãe leva o seio na boca da criança e ela instintivamente começa a mamar. Mas ela só começa a mamar porque a mãe colocou o seio na boca dela. Porque o ser humano é o único indivíduo criado que ele tem a chance de sobrevivência praticamente zero se ele simplesmente for lançado no solo. Ele não vai saber nem por onde começar. A mãe tem que colocar o alimento na boca da criança. Então, quando Adão termina de ser criado, ele está vendo árvore frutífera, mas será que ele sabe que aquela árvore é boa para comer? Como é que ele ia saber que árvore de fruta é para comer? Como é que ele ia saber que um pé de goiaba tem goiaba para comer? Que um pé de manga tem manga para comer? Quem é que estava lá no jardim do Éden com ele? Quem é que plantou o jardim do Éden com ele? Quem plantou o jardim do Éden para Adão foi Deus. Deus plantou o jardim. Então como é que ele ia saber das coisas? Em Gênesis capítulo 3, verso 8, Adão já tinha caído. Mas eu quero chamar a atenção não para a queda do primeiro casal. Eu quero chamar a atenção para um fato que aconteceu no jardim do Éden, que era algo que acontecia de contínuo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Presta atenção, nós estamos no jardim do Éden, está Deus passeando no jardim. Ele planta o jardim, entrega o jardim para Adão, e aí ele passeia toda a tarde. Ele deve ter explicado, Adão, porque uma hora ele disse, Adão, tá vendo essas árvores aqui, ó? Esta é a árvore frutífera, você pode comer de todas essas árvores. Então Adão aprendeu de Deus que ele podia pegar aquela manga, aquela pera e podia comer. Deus ensinou isso para ele. Ele tá vendo aquela árvore ali, Adão? É a árvore da vida. Você pode comer para manter a tua vida. Ok, Adão entendeu que aquela árvore era boa de comer, árvore da vida. E aí Deus disse, essa árvore é proibida, você não pode comer dessa árvore. Ok, ele aprendeu que não podia. Então Deus passeava com ele. Agora, a gente tem que estudar a Bíblia em câmera lenta, com freio de mão puxado, quase que parado, olhando bem devagar, porque se a gente for depressa demais, a gente não percebe as coisas. Deus passeava no jardim do Éden. Agora eu pergunto para você, como é que Deus estava presente no jardim do Éden? Qual era a presença física de Deus no jardim do Éden? Como é que Adão era feito de carne, osso, alma, espírito. E Deus? Jesus disse, Deus é espírito.
Então Deus é espírito. O espírito de Deus andava no jardim do Éden. E o espírito de Adão conseguia discernir a presença do espírito de Deus. Então era o espírito de Adão conversando e em contato com o espírito de Deus. Agora note uma coisa. O homem estava provido. Ele acorda do sono e ele podia comer de tudo. E Deus ensinava ele sobre todas as coisas no jardim do Éden. O que nós estamos enxergando em Adão? Um homem absolutamente dependente de Deus. Quem é que plantou o jardim para ele comer? Deus. Quem é que ensinou para ele como ele devia comer? Deus. Quem é que explicou a diferença entre as árvores? Deus. Então Adão, tudo que ele fazia no jardim do Éden, Deus estava ali para lhe dar uma dica, uma orientação. Então ele vivia em plena comunhão com Deus. Isso era algo absolutamente extraordinário. Era muito fácil, quem está no jardim do Éden, perceber o quanto ele depende de Deus. Ele foi criado por Deus, tudo que está em volta dele foi criado por Deus. Deus plantou o jardim, a árvore frutífera para ele comer. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Qual foi a única coisa que Adão não fez com Deus? Vamos recapitular. Deus criou Adão, o primeiro homem, e colocou no jardim do Éden. Deus disse assim a Adão: Adão, sujeite a terra, domine a terra. O que Deus está fazendo para Adão? Entregando a terra nas mãos de Adão. Se você tem dúvida disso, leia o Salmo 115, verso 16. Está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos homens. Ok, Vanessa, me permita usar você como exemplo. Você tem a sua casa. Ok, a sua casa é sua, é tua casa. Ninguém pode entrar se não lhe for, se você não permitir. Então você entra agora na tua casa, tranca a porta da frente, tranca todas as janelas, tranca tudo e não deixa ninguém entrar. Ok. O irmão Paulo agora vai bater lá na tua casa. Toque, 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 tá batendo. Você não conhece o irmão Paulo. É a primeira vez que ele está indo à tua casa. Então você vai e pergunta: quem é? E o irmão Paulo fala: eu sou Paulo, eu sou cristão, eu estou de visita nessa cidade e eu soube que aqui tem alguém que é cristã e que eu gostaria de beber um copo d'água. É tudo que eu preciso, é um copo d'água. Ok. Como ele é cristão, você é cristã, você entende que pode abrir a porta para o irmão Paulo para dar a ele um copo d'água. O que acontece? Você vai falar, abre a porta e vai dizer: irmão Paulo, pode entrar na sala, sente que eu vou lá na cozinha lhe buscar um copo d'água. Ok, o irmão Paulo senta na sala, você vai até a cozinha, pega um copo d'água e entrega para o irmão Paulo. Aí, quando você volta, o irmão Paulo não está sentado na cozinha. Ele viu um escritório, ele levantou da cozinha e foi até o escritório. Quando ele vai para o escritório, você entra na sala. O que você vai dizer, irmão Paulo? Sinto muito, mas essa é minha casa. Eu lhe permiti você estar na sala, não ir lá no escritório. Entenda, irmão Paulo, na minha casa você é uma visita. Você só pode ficar aonde eu determinei. O irmão Paulo, muito sem graça, ele volta e senta na sala. Por quê? Porque a casa é sua e você só cedeu o espaço da sala para o irmão Paulo sentar. Agora vamos voltar no jardim do Éden. Deus entregou a terra para Adão. E aí, no final do dia, Deus está entrando no jardim do Éden.
Quem é Adão? O dono da terra. E quem é Deus? A visita. Deus só pode estar ali como uma visita. Quer dizer, se a terra é de Adão, Deus só poderia estar ali a convite de Adão. Assim como a Vanessa abriu a porta e pediu para o irmão Paulo entrar e ficar na sala para tomar um copo d'água, assim também Adão tinha aberto a casa dele para que Deus em espírito pudesse, na viração do dia, visitar a casa de Adão. Agora, note uma coisa. Adão é o dono da terra. Deus disse: a terra eu te entrego. O Salmo 115 atesta isso. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele entregou ao homem. Então, quando nós lemos que na viração do dia o Senhor veio, ele veio como uma visita. Ele, mesmo que os céus e a terra seja do Senhor, mas se ele está entregando a alguém, ele está confiando. Então ele está entrando como alguém que visita. O homem, Adão, recebe a visita de Deus. Mas ele não entendeu uma coisa. Imagine você, todos os dias você recebendo a visita de Deus. Vamos pegar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela achava que ela era rica. E aí, Jesus disse assim: você não sabe que é pobre, nu e cega? Mas a igreja de Laodiceia, ela achava que era rica. E quando ela se achou rica, ela colocou Jesus para o lado de fora. E por que Jesus aceitou ficar para o lado de fora? Porque aquela era a igreja, ele deu aquele lugar para aquela igreja local em Laodiceia, era ela que tinha a condição de ministrar o evangelho ao perdido. Ele deu essa comissão àquela igreja. Agora, se aquela igreja se achava rica e tirou Jesus para fora, Jesus ficou de fora. Assim também, no jardim do Éden, na viração do dia, quando Deus vinha até Adão, Adão estava recebendo Deus como uma visita. Agora, vamos mudar de figura. Vanessa, você tem a sua casa. Imagina que você tem a sua casa e a tua casa está fechada. E aí alguém bate na porta. E você vai ver quem bateu na porta. Agora não é o irmão Paulo que bateu na porta. Quem bateu na porta é o teu pai e tua mãe. O que você vai fazer? Você vai abrir: pai, mãe, entra, essa casa é sua, fica aqui. E aí o teu pai e tua mãe vão falar: não, eu vou pro hotel. Não, de jeito nenhum, essa casa é sua, você pode ter acesso, a geladeira tá ali, o quarto tá ali, você faz o que quiser, fica à vontade. Olha, tira o sapato, põe chinelo, o tratamento muda. Por quê? Porque você tem o prazer de estar com teu pai, na tua mãe, na tua casa. Agora, Adão estava ali na sua casa, que era o planeta Terra, num jardim que tinha sido feito por Deus. Deus se colocou como servo. Ele foi lá e trabalhou. Ele pôs a mão na massa. Eu não sei como é que ele fez aquele jardim, porque ele é espírito. E o jardim está ali feito, é de matéria. Eu não sei como que o Deus Espírito faz um jardim de matéria, mas ele fez. E Adão, nós não encontramos em Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 3, nenhum convite de Adão para Deus habitar na terra. Nós não encontramos este convite. Nós não encontramos este convite. Muitos anos depois, milhares de anos depois, nós encontramos o convite. Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com os homens,
Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Era isso que Deus queria de Adão. Adão, me convide para morar na tua casa, me convide para morar na tua terra. Mas você pode dizer, pera lá, César, Deus criou os céus e a terra, Deus criou Adão. Como que você está dizendo que Deus queria um convite de Adão? Entenda, você mora numa casa. Quem é que construiu a casa? Foi um arquiteto, foi um engenheiro, foi o pedreiro, foi o marceneiro. Todos esses homens trabalharam para construir a sua casa. Agora eu pergunto para você, tem algum arquiteto morando na sua casa? Tem algum engenheiro morando na sua casa? Tem algum marceneiro morando na sua casa? Tem algum pedreiro morando na sua casa? O que você vai dizer? Eles não fizeram mais do que a obrigação de construir a casa onde eu moro porque eu paguei para eles. Adão podia ter feito a mesma coisa. Deus disse, Adão, esse é o planeta Terra, eu fiz tudo isso, eu fiz tudo isso. Ok, Adão está vendo que foi Deus que fez, ele acordou, estava tudo pronto. Agora, quando está tudo pronto, o próprio Deus diz, mas eu estou dando essa terra para você. Você já viu alguém dar um presente e pegar de volta? Ah, Deus vai dar um presente para Adão. Adão, a terra é tua. Aí Adão se comporta mal, agora devolve a terra porque é minha. Sabe aquele rapazinho que entra no campo de futebol com a bola debaixo do braço e fala, vamos jogar bola. Aí tá todo mundo jogando a bola, todo mundo feliz jogando bola. Aí de repente ele leva uma canelada, ele pega a bola e fala, agora eu vou embora para casa porque a bola é minha. Deus não vai agir dessa maneira. Se ele entregou a casa a Adão, Adão tinha que receber essa casa. E ele tinha, por dever de ofício, no mínimo, vendo a visitação de Deus. Lembra o profeta Elias? A Bíblia conta que o profeta Eliseu, passava na casa de uma mulher e ela falava, esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem de Deus. E ela ficou tão admirada daquele homem de Deus passando que ela disse, marido, vamos construir um quarto para esse homem, para que ele fique junto conosco. Olha o prazer daquela mulher, faça uma casa para que ele fique junto conosco. E Adão, um sonso lá no Jardim do Éden, recebe a visitação de Deus e nem por uma vez convida a Deus para habitar na sua casa. Por isso, ele caiu, enganado por uma serpente, comeu do fruto proibido, e Deus teve que expulsar ele do Jardim do Éden. Teve que colocar um anjo na porta do Jardim do Éden com uma espada flamejante para ninguém poder entrar, para não pegar mais da árvore da vida e poder viver eternamente. Deus cortou o relacionamento com o homem. Cortou por causa da desobediência. Mas antes da desobediência, o relacionamento entre Deus e Adão já era um relacionamento, no mínimo, distante. Porque como é que, explicando de novo, como é que o seu pai, sua mãe, vem na sua casa e você põe ele sentado numa cadeira na sala e diz, só fica até aqui e não sai daqui porque o resto da casa me pertence, você só fica nesse pedacinho? E por que Adão trocou a presença de Deus, trocou pelo conhecimento, pela possibilidade de conhecer? A serpente disse, se você comer da árvore do bem e do mal, será igual a Deus, sabendo de todas as coisas. Você vai saber discernir, separar o bem do mal. O que a serpente não contou é que ele teria conhecimento do bem e do mal, mas não teria o poder de fazer o bem. Paulo diz, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu faço aquilo que eu não quero, e aquilo que eu quero eu não faço. E foi assim que Adão se encontrou.
Agora, lá em cima, o Verbo, lá em cima, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Eu vou contar a história de forma reativa, porque não foi reativo. Deus já sabia que tudo aquilo ia acontecer, já tinha um plano de redenção preparado para o ser humano. Mas para a gente entender a história, vamos colocar a coisa de forma reativa. O Verbo olha lá embaixo e fala assim: que coisa. O Pai cria o homem, dá para ele a terra que me pertence, porque tudo pertencia ao Filho. O Pai dá o que é meu, dá para o homem lá a terra, e o homem não tem a capacidade de pedir ao Pai que habite com ele. Aí ele olha para o Pai e diz assim: Pai, é o seguinte, eu estou disposto a deixar tudo que eu tenho aqui contigo para descer na terra, para tomar o lugar de Adão, no bom sentido, quer dizer, para passar pelo mesmo teste que Adão passou. Eu estou disposto a esvaziar completamente da minha divindade até o ponto que eu consigo me fazer homem. Eu quero que o Senhor me coloque nas condições adversas agora. Porque o jardim do Éden não existe mais. A terra virou o caos. O pecado entrando na terra fez com que a criatura gemesse na expectativa da manifestação do Filho de Deus. É como se a terra se lembrasse do dia que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a terra deve ter pensado, o planeta Terra, os animais, os peixes, os rios, os lagos, os mares. Eles devem ter falado: mas não é possível, tem alguma coisa errada. Deus não pode ter feito o homem do pó da terra, ter soprado o espírito dele no homem. O homem virá alma vivente para estragar toda a criação que Deus fez. E ele ficou, a criação, naquela expectativa: será que a história vai terminar desse jeito? Será que tudo que Deus criou é para nada? Mas de repente a criação olha, uma coisa diminuindo, a glória se perdendo, o brilho sumindo. E aquela coisa vai perdendo o brilho, vai perdendo a glória, e vai descendo, e de repente tem um corpo preparado para ele, e ele está naquele corpo humano, concebido pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, um homem perfeito. Os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos estão cantando porque eles conseguiram identificar que o Filho de Deus se tornou o Filho do homem. Mas ao mesmo tempo, eles não entendiam nada. Como é que o Filho do homem, que tem os céus e a terra, que possui todas as coisas, agora se encontra nascido em uma manjedoura? O apóstolo Paulo, descrevendo o que Jesus fez, ele disse: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus fez isso conscientemente. Ele assumiu a nossa forma humana. Mas em que condição?
na mesma condição de Adão. Quando Adão nasce, ele é um bebê absolutamente dependente de Deus. Entenda, Adão nasceu e ele olha, nasceu no sentido em que ele foi criado, nasceu no sentido de que ele está terminando de abrir os seus olhos. O que ele vê? O que um bebê vê quando ele termina de nascer? Ele vê um berço, ele vê ele se colocando dentro daquele berço, um berço que está protegendo ele. Quando Adão abre os seus olhos, ele vê um jardim que Deus plantou para ele, e quando ele descobre o significado daquele jardim, ele disse: é árvore boa para se comer. Ali está nascendo um homem, ou sendo criado, um homem absolutamente dependente de Deus. E Jesus, ele vem na terra e tem a consciência que ele nasce absolutamente dependente de Deus. Olha o contraste. Hoje, quando o pai descobre que o filho vai nascer, que a criança vai nascer, primeira coisa que faz, vai tirar uma... como é que é o nome? Ultrassonografia, para tentar saber o sexo da criança. Aí descobre que vai nascer um filho homem, ou vai nascer uma menina. E aí ele já faz um quarto do jeito que ele concebe, um quarto para o menino todo de azul, um quarto para a menina todo de rosa. Ele faz aquele quarto já imaginando, dando um patrimônio para aquela criança. Esse é seu quarto, meu filho. Essa é sua casa, minha filha. Essas são suas coisas. E ele compra um enxoval para a criança e ela já nasce rica, entupida de coisa. E Jesus nasce pobre, numa estrebaria, numa manjedoura, sem nada. Olha o contraste. Mas Jesus nasceu pobre para nascer dependente de Deus. É isso que nós temos que entender na pobreza de Jesus, porque quando a gente olha a pobreza de Jesus, a gente está tapado, a gente está cego, a gente não está enxergando que ele nasceu pobre porque ele tinha um pai rico, ele não precisava de nada, porque o pai dele tinha tudo, e o pai dele poderia entregar a ele tudo a qualquer instante em que ele precisasse. Ele se fez pobre, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico e se fez pobre. Nós temos que entender uma coisa. Ele se fez pobre, filho unigênito de Deus. João, ele fala, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. O que o Senhor está nos mostrando? Que nós temos que fazer a escolha consciente de fazer a opção de sermos pobres. Não importa o valor monetário que nos cerca. Não importa as riquezas que nos cercam. Nós temos que fazer a opção de ser pobre. Por quê? Porque quem é pobre é dependente de alguém. E nós temos que fazer a consciente opção de sermos dependentes de Deus. Entenda uma coisa. Se há algo que essa pandemia está nos ensinando, já devíamos ter aprendido, eu já citei aqui. Um dia um presidente brasileiro acordou mal-humorado.
deu uma ordem para sua ministra da Economia e ela deixou todos os brasileiros com R$ 50 na conta do banco, o mais rico e o mais pobre. Veio a pandemia e fechou a porta do comércio, e fechou as escolas, e fechou tudo, e entregou uma ordem: fique dentro de casa se vocês querem permanecer vivo. A pandemia transformou o planeta Terra em gente pobre. Gente que não tem mais liberdade de ir aqui e ali. Por quê? Entenda a lição que há por detrás disso, porque nós somos dependentes de algo mais forte do que nós. No caso da pandemia, nós estamos na dependência da descoberta de uma vacina para a vida voltar à normalidade. E o crente, ele é dependente de Deus, ele está na dependência de um pai rico, então ele tem que ter a consciência da sua pobreza, porque a única maneira dele ter a consciência da sua dependência de Deus. Vou dar um exemplo. Vamos ler Levítico capítulo 23, verso 22. Diz assim: o agricultor, quando ele cegar a messe da terra, ele não pode rebuscar os cantos do campo, nem colher as espigas caídas na cega. Sabe por quê? Porque a espiga que cair é para o pobre e para o estrangeiro. É para deixar lá. Olha como acontecia em Israel. Israel, o pobre tinha que trabalhar para comer. Como? Da seguinte maneira. Hoje, quando o meu pai já foi agricultor, então, quando ele colhia o soja, ele colhia com a colheitadeira a 3 centímetros do solo. Ele não queria desperdiçar nenhum grão de soja. Então ele cortava rente no solo, 3 centímetros do solo. E se pudesse, ele ainda mandaria alguém catar a semente que caiu no chão. A ordem na lei de Israel era essa: quando você for fazer uma colheita e cair uma espiga no chão, não pegue aquela espiga, porque quando você terminar a colheita, você abre a tua fazenda e os pobres vão entrar na fazenda e vão colher a espiga. Ok, agora se surpreenda. Vamos para Mateus capítulo 12, verso 1. Está Jesus andando por aquele tempo. Em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ou seja, pelas áreas plantadas e colhidas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher as espigas e a comer. Que espiga? Que ficou no chão depois da colheita. Quem é que tinha o direito de pegar aquela espiga? O pobre. Quem é que estava ali? Jesus pobre, os discípulos pobres, dependendo de espiga caída no chão para poder comer. Agora você vai dizer assim: pera lá, César, você está dizendo que Jesus é mendigo? Que Jesus pobre, mendigo, dependia? É isso. Por quê? Quem é que deu a lei? Moisés. Quem é que orientou Moisés? Deus o Pai. Por que Deus deu aquela lei? Porque Deus é o provedor da necessidade. Ele é aquele que provê o necessitado. Ele é aquele que provê o necessitado. Então vou rebobinar. Jesus é pobre. Por que Jesus é pobre? Porque ele depende do Pai. Jesus vai passar na frente de uma plantação que já foi colhida. Ele precisa comer. O que o Pai faz? Ajeita as coisas lá para que caia algumas espigas de milho no campo. E aquelas espigas, ele já tinha escrito milhares de anos antes a lei, dizendo: ó agricultor, deixa essa comida aí, porque eu tenho para alguém que eu amo.
E aí quando Jesus passa, o que tem no chão? Espiga para comer. Quem é Jesus? O pobre que fez pobre por amor de nós, para a gente ser rico. O que ele está nos mostrando? Que ele viveu no planeta Terra, em todo o seu ministério terreno, absolutamente dependente de Deus. Aí você fala, ok, Jesus foi lá comer, estava com fome, foi pegar comida. Mas quando ele estava diante de Satanás, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Satanás diz, pega a pedra, transforma em pão. Ele disse, eu não vou usar os meus direitos divinos de pegar pedra e transformar em pão. Eu estou na absoluta dependência de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando ele venceu aquele desafio, Deus enviou anjos para alimentar Jesus. Ali está um homem dependente. Jesus, ele viveu como dependente em toda a sua existência. Em toda a sua existência. Para nos ensinar que nós também devemos aprender a viver na absoluta dependência de Deus. Não importa a riqueza material que temos do nosso lado. Nós devemos entender que a nossa provisão vem de Deus. Quando nós entendemos que nós somos pobres e quando assumimos a nossa pobreza, duas coisas acontecem. A primeira, o pobre depende de alguém mais poderoso do que ele. Então, se eu aceito que eu sou pobre, eu estou me colocando na dependência de Deus. A segunda coisa que precisa acontecer, se eu estou colocando na presença de Deus, na dependência de Deus, eu preciso explicar a Deus o que eu estou precisando. Eu me torno intercessor. Eu abro um canal de comunicação com Deus. Nós não podemos cometer o erro de Adão. Qual foi o erro de Adão? Deus vinha visitá-lo. A terra pertencia a Adão. Deus havia entregue a terra a Adão. E nem por uma vez Adão convidou Deus para habitar na sua terra. O tempo todo, a Deus era tratado como uma visita na terra de Adão. Por isso que a serpente se tornou tão importante na vida de Adão, porque ele não tinha deixado espaço para Deus habitar no jardim do Éden. Agora, o Senhor habita no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos assumir a consciência que nós estamos na dependência daquele que habita em nós. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito que habita em nós, em gemidos, intercede por nós. E nós temos que aprender a entrar nesse canal de intercessão, porque esse canal de intercessão é o mesmo canal de dependência. E esse canal de dependência é o mesmo canal de provisão. O Senhor nos chama para nos tornarmos pobres de espírito por consciência. E na próxima live nós vamos responder a pergunta: como viver como pobre de espírito? A live de hoje, tome a decisão de ser pobre de espírito, de ser pobre como dependente de Deus. Tome a decisão de ser pobre dependente de Deus, para que na próxima live você possa descobrir como viver como pobre de espírito. Que o Senhor seja louvado. Eu aguardo você amanhã, se Deus nos permitir, às 20 horas em ponto, para nós respondermos a essa pergunta, seguindo a nossa jornada. Há muito que aprender
na carta de Paulo aos Coríntios. E aqui amanhã nós vamos olhar para essa pergunta: como viver como pobre de espírito? Que o Senhor assim seja louvado. Eu agradeço por você estar comigo até aqui e aguardo você amanhã, 20 horas, para que nós possamos continuar esta jornada na palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 8, o capítulo 8 e o capítulo 9. Que o Senhor assim seja louvado. Amém.